Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Queridos, é uma enorme alegria e um grande prazer poder estar novamente junto com os irmãos, dessa vez para nos debruçarmos sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje nós meditaremos nos capítulos de 1 a 3. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia que nos concede de vida, graça e paz. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez poder ministrar a estes queridos irmãos. Com temor e tremor, peço tua bênção para que eu possa conduzi-los por esse livro tão rico que é o livro de Lamentações e guiá-los nessa jornada de reconhecimento de pecados, para que possamos compreender a consequência deles em nossas vidas, aprender com o clamor do desespero que leva ao arrependimento, à confissão dos pecados e a oração pela restauração. Senhor, que o teu Santo Espírito nos dirija nessa meditação. É isso que eu te peço, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto propriamente dito, vamos conhecer um pouco melhor quem era o profeta Jeremias. O nome Jeremias, ou Irmiarro em hebraico, significa exaltado pelo Senhor ou estabelecido pelo Senhor. Ele era filho de Uquias. O pai do profeta Jeremias era um dos sacerdotes que estavam em Anatote e que era da linhagem de Itamar. A primeira vez que a palavra do Senhor veio a Jeremias, ele era apenas uma criança. Ele também foi chamado e é conhecido como o profeta que chora ou o profeta chorão. Mas nenhum outro profeta chorou tanto como Jeremias. Essa explosão ele expressa no livro aqui de Lamentações. Ele diz no verso 16 do capítulo 1: por essas coisas eu choro, o meu olho rega-se com água. Isso mostra como era terno o coração do profeta e como as suas lágrimas corriam livremente. Mas ele era outra coisa além do profeta que chorava. Ele era um homem de grande coragem, com a ousadia de um leão. Na presença de seu Senhor, ele sempre estava prostrado e quebrantado, alguém que tremia em sua palavra, cheio de temor piedoso. Ele era um homem de oração e fé no Senhor e fiel no cumprimento de sua grande comissão. Mas a vida de Jeremias foi de serviço e sofrimento. Seu destino era de grande solidão. Ele foi divinamente ordenado a permanecer solteiro, como já lemos no livro de Jeremias, no capítulo 16, no verso 2. Ele também foi proibido de entrar na casa da alegria e da festa, no mesmo capítulo 16, verso 8. E repreensão e escárnio eram sua porção diária, como lemos no verso 8 do capítulo 20. Ele foi traído por sua própria parentela, como lemos no capítulo 12, verso 6. E seus compatriotas, concidadãos em Anatote, queriam matá-lo, como vemos no verso 21 do capítulo 11. Então, na primeira parte do livro que leva o seu nome, nós lemos sobre as lutas internas que ele travou, seu conflito espiritual, quando todos estavam contra ele. Na amargura de seu espírito, Jeremias falou de si mesmo como homem de contendas para com toda a terra,
como lemos no capítulo 15, verso 10. Ele até mesmo duvidou se todo o seu trabalho não era uma ilusão e uma mentira, como lemos no verso 7 do capítulo 20. E da mesma maneira de Jó, Jeremias amaldiçoou o dia de seu nascimento, como lemos no verso 14 do capítulo 20. Quando os caldeus avançaram e Jeremias ouviu do Senhor que Nabucodonosor foi chamado como seu servo para receber o domínio de suas mãos, como lemos no verso 6 do capítulo 27, Jeremias insistiu na submissão. Isso o carimbou perante os líderes de Judá como um traidor. Então apareceram falsos profetas que o contradisseram em suas falsas mensagens. Jeremias, porém, confiou sua causa ao Senhor. Em certa ocasião, quando o pátio do templo estava cheio de adoradores, Jeremias apareceu e proferiu a mensagem de que Jerusalém seria uma maldição, que o templo deveria compartilhar o mesmo destino do tabernáculo em Siló, como narrado no verso 6 do capítulo 26. E então o grande conflito começou. Os sacerdotes, os falsos profetas e o povo exigiram sua morte, como lemos no verso 8 do capítulo 26. Mas o Senhor graciosamente o protegeu por meio de instrumentos escolhidos. Mas os seus conflitos e sofrimentos foram ainda maiores sob Zedequias. Suas lutas com os falsos profetas continuaram, chamaram-no de louco e insistiram na sua prisão. Ele então apareceu nas ruas de Jerusalém, com amarras e jugos ao pescoço, como lemos no capítulo 27. Isso mostrava o futuro destino de Judá. Um falso profeta quebrou o símbolo ofensivo e deu uma mensagem mentirosa de que os caldeus deveriam ser destruídos em 2 anos. Então, o exército egípcio se aproximou e os caldeus partiram rapidamente. E isso criou uma condição ainda mais perigosa para Jeremias. Ele foi para a sua cidade natal, Anatote, para tomar posse de uma propriedade que possuía, e então foi acusado de ser desertor. Embora tenha negado com veemência, ele foi jogado em uma masmorra. Mais tarde, ele foi jogado na prisão pelos príncipes para morrer lá. Desse destino horrível, ele foi novamente libertado misericordiosamente. Mas quando a cidade caiu, Nabucodonosor o protegeu, como lemos no capítulo 39 do livro do profeta, ordenando a Nebuzaradã, o capitão dos guardas, dizendo acerca de Jeremias: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Assim, depois de Jeremias ser levado com outros cativos até Ramá, ele foi liberto. E então coube a ele escolher se iria para a Babilônia para viver sob a proteção especial de Nabucodonosor, ou se permaneceria na terra com o governador Gedalias. Ele escolheu a última opção. Mas Gedalias foi assassinado por Ismael e seus associados. Então, o povo forçou a emigrar com eles para o Egito. O último vislumbre da vida do profeta que temos, ele está em Táfnis, proferindo ali um protesto final e uma grande mensagem. Mas nada se sabe sobre os detalhes de sua morte. E é esse grande homem de Deus, profeta e gigante espiritual, que escreveu então as suas lamentações. Na Bíblia hebraica, esse pequeno livro, que segue em nossas Bíblias o livro de Jeremias, é colocado na parte que é chamada de Ketubim, ou os escritos,
e é um dos 5 livros ou rolos chamados de Megilote, do qual fazem parte o Cântico dos Cânticos, Ruth, o livro de Lamentações, Eclesiastes e o livro de Esther. A tradução da Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego, começa com um breve parágrafo que não é encontrado em nossa versão, que diz: aconteceu que, depois que Israel foi levado cativo e Jerusalém desolada, Jeremias sentou-se chorando e lamentou com essa lamentação sobre Jerusalém e disse. E então, o primeiro verso do primeiro capítulo começa. Não há dúvida de que Jeremias é o autor inspirado dessas explosões de tristezas, datada de aproximadamente 586 a 585 a.C., bem como da confissão de pecado e da dependência total de Yahvé. As Lamentações estão corretamente divididas em 5 capítulos de uma maneira muito notável. Os capítulos 1 e 2 consistem cada um de 22 versos, de 3 linhas cada. Tudo está escrito em uma determinada métrica. Cada versículo começa em ambos os capítulos com as letras sucessivas do alfabeto hebraico. Eles são acrósticos. O terceiro capítulo tem, ao invés de 22 versos, 66. Os 3 primeiros versos deste capítulo começam cada um com a primeira letra do alfabeto hebraico, os próximos 3 com a segunda letra, de modo que nesses 66 versos o alfabeto hebraico é novamente seguido. O quarto capítulo também é organizado da mesma maneira, ou seja, acrosticamente, tendo cada um dos 22 versos começando com as letras do alfabeto hebraico. Apenas o último capítulo não mostra tal arranjo e não é escrito dessa forma. A mensagem desse livro é extremamente preciosa. É uma pena que tão poucos do povo de Deus tenham prestado atenção a este livro. Aqui está de fato uma grande mina de conforto e instrução espiritual, que se mostrará muito benéfica para todos os que andam com Deus. Quando Israel sofreu no Egito, o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo. Está lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 7. Lamentações mostram o mesmo fato bendito, que Yahvé tem amor e profundo interesse nas aflições de seu povo, pelas quais eles passam, até mesmo por conta de seus pecados. Aquele que teve que castigar seu povo, entretanto, é movido de íntima compaixão por eles. Sim, em sua aflição, ele mesmo, o Senhor, é afligido e anseia por eles. Os sentimentos, emoções profundas de tristeza e humilhação, expressos pelo porta-voz de Yahvé, o profeta Jeremias, foram produzidos pelo Espírito de Cristo no coração do profeta. Não há nada mais comovente do que os sentimentos produzidos no coração pela convicção de que o sujeito da aflição é amado por Deus. O profeta, ao mesmo tempo que abria a aflição de Jerusalém, reconhece que o pecado do povo a causou. Isso poderia diminuir a tristeza de seu coração? Não. Se por um lado era um consolo, por outro o humilhava e o fazia esconder o rosto. Profeticamente, podemos considerar essas lamentações como a personificação do exercício da alma do remanescente piedoso do povo terreno de Deus, passando em um dia futuro pela grande tribulação. Aquela bela oração encontrada no último capítulo será então respondida: renove os nossos dias antigos. E todas as gloriosas promessas feitas a Israel
serão então cumpridas. Com relação à divisão do livro, nenhuma delas é necessária, senão a divisão em 5 capítulos, que é perfeita. Bom, no capítulo 1, o capítulo começa com uma explosão de tristeza pela desolação de Jerusalém. Ela já foi uma cidade populosa, agora está solitária. Ela já foi grande entre as nações, como uma princesa entre as províncias, e agora está viúva. Então, nós a ouvimos chorando. Ela chora a noite toda, mas ninguém está lá para confortá-la. Seus amigos se voltaram contra ela. Eles se tornaram seus inimigos. Ela foi desobediente ao seu Senhor. Ela rejeitou sua palavra e desistiu de seu lugar santo como seu povo separado. E agora ela não encontra mais descanso. A mão do Senhor está sobre ela por causa da multidão de suas transgressões. A nota de esperança que encontramos no verso 11 diz respeito a uma confissão de sua culpa e vergonha. E aqui está a humilhação e apelo ao Senhor por causa do inimigo. Ela diz: vê, Senhor, e vê, porque me tornei vil. Essa humilhação e autojulgamento são agradáveis aos olhos do Senhor. No verso 12, Jerusalém diz: não é isso para vós todos os que passais? Eis e vede, se há tristeza semelhante à minha que me foi feita, com a qual o Senhor me afligiu no dia de sua grande ira. Aquele que passa, o transeunte, que contempla as ruínas de Jerusalém, deve olhar para as desolações e então considerar que o Senhor, em sua justa ira, a feriu, ainda que ela fosse a sua amada. E aqui nós bem podemos pensar naquele que teve que dizer: vê se há tristeza semelhante à minha dor. Aquele que foi ferido e afligido, o Senhor Jesus, sobre quem repousava a vara de Yahvé, sobre cuja cabeça abençoada todas as ondas e vagas do julgamento divino, da ira divina rolou. Aquele que era o amado, o Filho de Deus, nosso Senhor. Mas voltando ao texto, mais uma vez o profeta Jeremias irrompeu em pranto, e de seus olhos corriam água. Ele estava profundamente afetado pela desolação e o julgamento de Deus sobre Jerusalém. Mas alguém maior, muito maior do que Jeremias, desse mesmo do qual nós estávamos falando, esteve séculos depois diante da mesma cidade, trazida da ruína do tempo de Jeremias. E ao contemplar aquela cidade, chorou, porque seus olhos oniscientes contemplaram um julgamento ainda mais terrível para a cidade e para a nação. Mas voltando ao texto, Jerusalém estava abandonada, incomodada, angustiada, humilhada, suspirando e chorando, reconhecendo sua rebelião e reivindicando a Yahvé a sua justiça. Ela se assentou no pó e diz: no exterior a espada desfalece e em casa a morte. No capítulo 2, a grande catástrofe continua em descrições vívidas ao longo deste capítulo também. Nenhum inimigo fez isso. Não Nabucodonosor e suas hordas de soldados caldeus, mas o Senhor é o executor dessa catástrofe. A beleza de Israel ele rejeitou. Ele engoliu as habitações de Jacó. Ele queimou contra Jacó como uma chama
Ele dobrou seu arco como um inimigo. Ele derramou sua fúria como fogo. O Senhor era um inimigo. Essas são algumas das muitas expressões com as quais a justiça do Senhor em julgar seu povo era reconhecida. E que grande descrição de Jerusalém e de seus habitantes temos no capítulo 2. Portões quebrados, rei e príncipes entre as nações, a lei que foi abandonada, não havia mais visões. Anciãos no chão em sacos e cinzas, virgens com a cabeça baixa, crianças e bebês desfalecendo nas ruas, e todos os que passavam batiam palmas, assobiavam e balançavam a cabeça para a filha de Jerusalém. O Senhor que fez o que planejou, ele cumpriu a palavra que ele havia ordenado nos dias da antiguidade. Ó, que as pessoas de hoje ouvissem e acreditassem que Deus ainda cumprirá outras mensagens de julgamento e tratará com o mundo por causa de seu pecado. O capítulo, então, termina com uma oração. Vê, ó Senhor, e considera a quem assim se tem tratado. Acaso comerão as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.